E olha lá, chegamos. Hoje a estreia do Policast. Que emoção, como eu tô contente de estar aqui hoje começando um projeto novo. E nada mais importante do que eu trazer a pessoa que eu acho assim realmente extraordinária. Por como começou, onde chegou e quem se tornou hoje. É um prazer receber você, Homero Barbosa Neto. Obrigado, Diego Polizé, também. Você falou agora, arrepiei aqui. Não é o ar-condicionado, mas é a emoção de ver também, Diego, a sua ascensão e a sua intimidade com o microfone. E você que conhece muito da vida humana, eu fico muito feliz de poder ser recebido por você. Eu costumo falar, né, Barbosa, que às vezes um dos culpados de eu estar aqui é você. Uma oportunidade lá atrás, há mais de 10 anos, estávamos na Rádio Brasil Sul. Enfim, aos poucos a gente foi saindo e vai descobrindo, às vezes, um lado que a gente não tem. E você mereceu tudo isso pelo seu talento, pela sua perseverança e, acima de tudo, porque você está naquilo que gosta, que faz, você se comunica muito facilmente, você tem um bom relacionamento, uma pessoa que gosta muito de pessoas. Eu acho que isso é importante, porque nada mais, nada menos a comunicação é você conversar com as pessoas, né? E você sabe muito bem fazer isso. É um prazer realmente fazer isso. A gente faz com gosto, né? Igual eu falei para os amigos. Eu estou fazendo do meu jeito espontâneo, eu sou realmente, assim, muito para cima em tudo que eu faço. Então, vou fazer do meu jeito, do meu modo, e eis que estamos aqui. A tocada é diferente. Vamos entender quem que é a pessoa, o Homero. Como que ele surgiu? Porque normalmente a gente procura saber, assim, da atualidade da pessoa, como é que tá, mas eu quero entender por que o Barbosa chegou onde chegou e foi o que foi. E é isso que eu quero entender. Quem que era o Barbosa Neto lá no começo? Criança, por exemplo, de onde veio? Eu sou nascido em Pirassununga, né, no estado de São Paulo, sou criado em Porto Ferreira e batizado lá em Santa Rita do Passa Quatro. Então, essas 3 cidades a gente morou ali, eu, minha mãe, tivemos o meu pai que saiu de casa cedo, com 3 anos, deixou eu e a minha irmã, a Glaucia, ainda pequena, e depois tivemos uma infância difícil, minha mãe cabeleireira, e todas aquelas dificuldades que uma família simples, né, sempre tem. E eu sempre tive um sonho de dar uma casa para minha mãe, essa sempre foi a minha ambição. Falei, um dia eu vou comprar uma casa para minha mãe. Morava muito em casa alugada, você ficava 2 anos, 3 anos, um ano numa casa, aí tinha que arrumar fiador para pagar, para arrumar o locatário, né, para imobiliária, essas coisas. Então, e eu vim para Londrina com um sonho. E logo cedo aí nessa parte da infância, você já de algum modo ajudava em casa, tentava fazer alguma coisa para ajudar? Sempre, né? Com 5 anos já estava ajudando a varrer o salão de casa, né? Porque a sala da minha residência, né, era o salão, né? Sempre foi uma cortina igual essa, assim, colocava no meio para dividir a sala e a cozinha. Minha mãe trabalhava e a gente já ali, a minha irmã, desde criança, né? Com 12 anos eu tinha autorização do juizado de menores para viajar, para levar, comprar as coisas para minha mãe. Então já com 12 anos já estava trabalhando já era quase e estudando da também. casa também para ajudar a mãe, né? Esse sempre foi uma frase que eu sempre ouvi, né? Você é o homem da casa, pequenininho, era o único homem, e a gente acaba tendo aquela responsabilidade também, né? E a criança, adolescente, o Barbosa, era o quê? Um menino inteligente, era bagunceiro, falava demais já na escola, já tinha essa característica que levou você para a TV, por exemplo, Barbosa? Já era mais de buscar o que queria? Eu falava bastante, né? Eu acho assim, até fazia o jogral na época, não sei se sabe o que é jogral. Não. Jogral é quando existia, por exemplo, uma comemoração, Tiradentes, 7 de setembro, as datas importantes, ia fazer a apresentação e não tinha microfone, né? Mas eram os alunos que apresentavam, falavam um texto sobre determinado personagem histórico, né? E aí, como eu gritava, eu falava bem alto, né? Aí a diretora, a professora, dona Eufrosina, que depois até veio morar aqui, né? Falou assim, ó, você precisa fazer
vai começar a fazer. Depois até uma outra professora falou, você tem vocação para ser jornalista? E eu era sempre chamado para falar, pra né? pensar assim, será... Mas eu sempre fui tímido, eu sou uma pessoa muito tímida, muito fechada, né? Estudioso ou era mais pro fundão, assim, aquela galera da bagunça? Eu sempre tirei nota para passar, né? Sempre passei em todas as... Notas boas. Notas boas, assim, médio, né? Na escola tirava, era A, B, C, né? Eu tirava sempre C, D, dificilmente um A, né? Mas depois, na faculdade, aí sim que eu tive que... A água bateu aqui, eu falei, eu tenho que estudar e tenho que lutar. E eu tive notas boas na Universidade Estadual de Londrina, quando eu vim para cá, para Londrina. Mas não era criança de ficar estudando, não. Gostava de ler, começava a ler cedo, gibis e outras coisas. Depois comecei a li muitos livros também. Mas eu acho que não sou uma pessoa tão assim comunicativa, mas era mais por necessidade, né? No meu íntimo, mas era arteiro. Né? Arteiro era, isso, né? Porque tem uma história aí que eu fiquei sabendo, é? Que parece que pegou um pouquinho de girininho do brejo, do corgo, sei lá de onde você foi lá e colocou no tanque da casa. Passou uns dias, tinha sapo pra tudo quanto é lado. Né? Isso aí, eu tinha essa mania, foi verdade. Eu pegava, né, criança, né, ia nadar nas lagoas, nos rios, aí gostava de pegar o girininho, achava bonito, não sabia que o girino... Era peixe, né? Não sabia que ia virar sapo. Cheguei lá e coloquei daqui a pouco o quintal lotado de uns 300 sapos lá. Começou aquele lá, minha mãe queria me matar. Como também rato, né? Eu peguei filhotinho de rato que estava lá num fogão a lenha velho lá e comecei a criar. Daqui a pouco tinha uns 300 ratos, minha mãe não aguentava lá. Festou a casa de madeira, já comendo tudo. Minha mãe queria me bater, pelo amor de Deus. E interior de São Paulo, como você disse... Aí tá tranquilo, cresceu bastante, veio para a faculdade e passou na UEL. Como é que foi essa fase vestibular de vir para cá? Eu cheguei aqui em Londrina, né? Foi difícil vir para cá? Um mês de junho, um ônibus da Aviação Garcia, desci ali na antiga rodoviária, já fui morar numa pensão na rua São Salvador, né? Um frio, antigamente o frio era mais forte, né? Eu falei, meu Deus, eu vim nessa cidade fria, achava que Londrina era fria, né? Porque ficando no mês de junho, julho, e aí passei no vestibular, fiquei, estou até hoje, já faz 37 anos que eu estou aqui em Londrina. E na faculdade, como é que foi sua vida aqui? Porque veio na dificuldade, sim. Arrumou serviço, ficou na dificuldade, mas foi difícil ficar em Londrina até terminar a faculdade? Sim, morei sempre em pensão, acho que eu morei uns 5, 6 anos em pensão, pensionato que eles falavam, né? Ia mudando de pensão para pensão, alguns eu fiquei até um pouco mais tempo, mas era difícil, trabalhava em banco, consegui um emprego como escriturário no antigo Banco Bandeirantes, ali na rua Pernambuco, né? Estudava de manhã, trabalhava. Eu chegava a ter 3 empregos junto com a faculdade, né? Estudava de manhã, fazia banco do meio-dia até às 6, ainda fazia rádio à noite, e ainda antes de ir para a faculdade eu acordava às 4, 5 horas da manhã, já apresentava, fazia programas, ia correndo para a faculdade, pegava o ônibus ou moto também, tinha muita moto também. E esse rádio que você falou era um estágio? Como que você conseguiu chegar já nessa parte de mídia? Antigamente, Diego, a gente trabalhava de graça para aprender. Né? Hoje em dia ninguém faz um serviço, nada. Você não tinha cachê na época. Então quando você veio assim, fazer jornalismo, eu quero fazer jornalismo, você já tinha foco que você queria? Aqui como jornalista, eu quero ser apresentador, eu quero fazer diferente. Eu queria sobreviver, eu queria ter um diploma, porque na época era obrigatório ter uma formação de curso superior, habilitação em jornalismo, para você poder empunhar o microfone na televisão, principalmente, não podia, depois que teve o provisionamento, né? Então não era assim um sonho estar na TV? Nunca tive sonho de ser apresentador de TV, nunca tive um sonho de ser político, nada disso. É igual criança, sonhar em ser jogador de futebol, seria mais ou menos. Meu sonho era ser jogador de futebol, isso eu não consegui. Mas aí depois a minha luta era para sobrevivência. Como eu falei, eu queria dar uma casa para minha mãe, né? Queria sobreviver, morava em pensão, minha mãe ajudava, ainda a faculdade era paga e a gente ganhava pouco. No rádio, quando eu comecei a fazer estágio, graças ao Edgar Arantes, que foi quem me deu o nome até Barbosa Neto. Saudoso Edgar. Saudoso Edgar.
A gente trabalhava, eu nunca recebi salário. Barbosa Neto é um nome artístico? O meu nome é Homero Barbosa Neto, mas o Edgar Arantes... Para usar Barbosa Neto. Isso, até o Edgar Arantes, no dia que ele falou assim, ó, você vai chamar Barbosa Neto. Eu falei, tá bom. Eu até esqueci que era eu o Barbosa Neto, né? E era uma época de rádio, todo mundo colocava J alguma coisa, né? Porque Barbosa é mais sonoro, né? Homero, o pessoal acha que é nome de japonês aqui, por causa do Homero Guido na época, né? Aí eu fui lá no Palácio do Futsal, ó, você vai começar a falar hoje aí, então tá bom. E aí, a hora que ia chegar a minha vez, estava até o Altair Andrade, estava o Dirceu Ribeiro, o João Marcos. E aquela timidez da época, que você falou que era tímido? Como era é que foi tímido. Para quebrar essa timidez, para entrar no microfone? É difícil. Eu falo que eu sei disso. É verdade. É muito difícil. Então, até teve essa passagem que daí ele pegou e falou assim, ó, e agora com vocês, Barbosa Neto. E eu fiquei esperando assim, né? Não sabia que era eu, né? Quem que é esse Barbosa? Quem que é esse Barbosa? Daí, porque ninguém me chamava de Barbosa, né? Aí eu peguei, o cara cutucou e fala, aí eu tive que falar, né? Aí e você fala gaguejando, você fala... Soa. Eu acho assim, sabe, Diego, eu nunca fui predestinado, assim, um fenômeno na comunicação. Aquilo que eu conquistei, tanto no rádio, na televisão ou na política, foi pela permissão de Deus, pela bondade das pessoas até. Porque eu... Foi seguindo o fluxo do rio, vamos dizer assim. Exato, porque eu nunca pensei, nunca planejei, por exemplo, ser político, jamais. Eu sou de uma família pobre, de origem simples. Quando ia imaginar ser político? Muita gente que vai para o rádio ou para a televisão no pensamento de ser político, mas o meu caso não foi nada disso. Então não seria assim, sorte, loteria. Na verdade, foi acontecendo, Deus foi colocando no seu caminho, o destino foi apresentando e você foi seguindo, aconteceu. Eu nunca refleti sobre isso, mas a minha vida foi essa. A gente não para muito para pensar. Que veio para lutar, né, para sobreviver. É difícil sair de fora, uma família humilde, e do nada se parece uma cidade grande, vamos dizer assim. Não grande. É uma capital, mas é como se fosse. Sim, não. Para mim, Londrina era imensa. Imensa, né? Criado numa cidade de 10, 12 mil habitantes. Dá uma baita diferença. Então. É tudo longe, não conhece. É verdade. E dessa parte de rádio, começou como repórter esportivo? Comecei como repórter esportivo, depois fui rádio escuta, plantão esportivo, narrador, depois passou para ser narrador. E tudo assim, sabe, você era uma profissão, não tem aquele sonho, aquele preparo, nada. Você tinha a formação acadêmica, mas muita coisa que você aprendia na universidade, você não usava na prática no dia a dia, né? E eu tive também a bênção de ser repórter do Alborguete logo cedo também. Chegou a trabalhar então com o saudoso finado Alborguete. Alborguete, Ratinho, né? Então, esse foi um grande nome, né? Era da época também que ia pro Orelhão, colocava ficha para passar boletim, era desse jeito. Orelhão, que muita gente nem sabe o que é. Na ficha, né? Aquele vermelhão, né? É verdade. Da cidade. E quando você estava assim, como repórter, já dessas pessoas já conhecidas na cidade também com audiência, porque o Alborguete foi para política, né? E eu acho que o Ratinho foi para Curitiba, já ou coisa do tipo. E como que você teve a oportunidade de partir para a parte de imagem TV? Porque TV era luxo nessa época. Quem ia para a TV já era considerado quase que um artista, vamos dizer assim. Exato. E principalmente naquele momento, né, que o Alborguete era o maior fenômeno, a maior audiência. E aquilo programa que ele Cadeia, quem não lembra. Exato. Aquilo que ele conquistou de audiência, eu acho que jamais alguém vai conquistar. Tanto é que a revista Veja teve aqui, chegou a dar 56% do Ibope. Hoje quem dá 2% no Ibope está feliz. Ele tinha 56%, não tinha as mídias sociais para concorrer, e o Alborguete foi um fenômeno, né? E eu tive a oportunidade, assim, foi para tampar um buraco, por conta do Rubens Cabral, que era o repórter, ter tido um problema com ele. O Alborguete saiu, você passou, tropeçou na frente do diretor, não, vai você, mais ou menos assim. E aí foi o Gildo Alves, que era o representante do Alborguete, né, que agora está em Cornélio Procópio. Sim. Ele que pegou e falou, eu tenho um rapaz aí que pode fazer reportagem no lugar do Alborguete. Eu fui fazer a primeira reportagem, lembro, foi ali até um caso de um rapaz lá, acho que foi o Tigrão, que acabou agredindo um aluno com um nunchaku e morreu o aluno na esquina ali do Champagnat. Que nunchaku era esse? Era de aço? Nunchaku de aço, você sabe, né? Que aqueles nunchaku... Na época era modinha. Era moda, então. E ali teve aquela briga, e foi a primeira reportagem que eu fiz ali na frente do Champagnat, na rua São Salvador. E já seguindo um padrão da TV ou já era um jeito seu já? Eu acho que é tudo novo, né, pra gente. Primeiro, eu acho que quando você começa,
eu não tinha base de assistir ninguém para copiar outras pessoas. Às vezes até a gente começa copiando alguém, né? A gente começa copiando, nunca vamos ser assim, vamos parafrasear até o presidente, nunca vamos ser o Schumacher, vamos ser o Barrichello. Exato. Então tem que ser autêntico, né? E eu acho que eu tive a influência do próprio Luiz Carlos Alborguete, né? Porque ele tinha uma escola que eram os repórteres, eram o Dans Barreira, era o Gibi, né? O pessoal que cuidava, o Maurício Filoco, aqui em Londrina, o próprio Rubens Cabral, mas que tinha outro espaço, uma outra forma de ver. O Ratinho era em Curitiba e depois o JP e outros. Mas ali a gente começou um trabalho. E foi indo, teve oportunidade também na televisão, comecei a fazer um programa apresentado por mim que... Aí já era no mesmo do Alborguete ou já foi convite de outro, assim? Eu era repórter do Alborguete e paralelamente na TV Tropical ainda, que é o Canal 7, eu comecei a fazer um programa acontecendo às 8 horas da manhã na televisão, que é um horário que não existia praticamente, ninguém assistia nesse horário. Eu comecei aquele horário e deu uma certa... E ali começou uma ascendente, assim, do Barbosa na TV. Daí a explosão foi para o horário perto do meio-dia. Quando você entrou perto do meio-dia, já mudou o horário. Por conta desse crescimento. Por conta de venda de publicidade, eu comecei a fazer 15 minutos, depois meia hora, depois 1 hora e ficou com 2 horas de programa. Aí o patrocínio vindo, vamos explorar esse rapaz aí, né? E correndo atrás, né, também, com o Alborguete, que não fez mais o programa, foi para Curitiba, abriu esse espaço aqui e começamos a usar programação local. E quando você, assim, Barbosa, percebeu esse boom, assim, você falou, agora o negócio realmente tá sério, tá andando, o que passa na sua cabeça assim nessa hora? Então, Diego, eu nunca tive muito tempo, sabe? Eu acho que para comemorar as coisas e para... poxa, eu conquistei isso aqui, né? E passou muito rápido. Nunca parou pra pensar como que você chegou ali, assim? Exato, é muito rápido porque você trabalha muito. Eu sou um cara que sempre tinha que acordar cedo e não tinha férias, não tinha descanso, né? A gente, da profissão, você sabe disso, é 24 horas, né? Que você fica ligado, você tem as 8 horas para você dormir, mas você não desliga nunca. E não tinha essa facilidade hoje em dia que é um WhatsApp, né? Você tinha que ir até a polícia, pegar a reportagem e correr atrás. Mas eu vejo assim, quando eu vi que estava com uma audiência grande, foi um dia que eu estava no programa, eu peguei e falei assim, alô, Santo Amaro, eu vou, depois do programa eu vou aí no supermercado, no Miliose, eu falei. E daí eu peguei e falei uma vez e fui. A hora que eu chego lá, tinha uma multidão, tinha que ir a polícia militar num dia de semana, esperando uma quinta ou sexta-feira. O Barbosa Neto. Eu falei, eu vou lá no Miliose. Eu lembro que eu tive que subir no... Aí caiu a ficha. Aí eu vi, falei, as 2 ruas da Avenida Gabriel Freire, não, ali é José Afonso dos Santos, isso. As 2 ruas, as 2 avenidas largas tomadas. Teve que vir a polícia militar, eu até subi no andar de cima para poder saudar o povo que estava lá embaixo. Então foi uma coisa... mágica, até né? eu lembro dessa época, eu era criança no bairro, não tinha nem, lá no Giovanni Nardelli, final de São João, não tinha nem asfalto. Aí teve um homicídio, 2 ladrão na época, foram tentar furtar a igreja na madrugada, brigaram, deu uma brocada no outro. Até hoje eu lembro de você vindo, povo em cima, todo mundo assim. Aí um pouco depois também, se eu não me engano, tinha também um personagem, o Mão Negra, que era Barbosa, Mão Negra, Barbosa, a gente lembrava. Nessa época aí, como é que foi esse start, assim, que você começou já a criar... tentar fazer diferente para... Eu vejo até, Diego, você lembrou bem, porque o Mão Negra foi uma criação que era um repórter misterioso, só aparecia a mão dele, né? Que era o Tigrinho. E que ele não tinha o traquejo de repórter, mas ele era um carrapicho de polícia, como a gente falava. Sim, mas era algo diferente. Então, criamos também, como várias outras coisas que a gente criou. Esse formato de fazer... programa de acompanhar a polícia, que até hoje todas as outras emissoras fazem, nós lançamos lá na TV Cidade há mais de... Quantos anos faz isso, né? Quando tinha ainda o programa. 99. Exato. Até pra gente recordar essa época, fizemos um materialzinho com Mão Negra. Pra quem não conhece Mão Negra, hoje eu vou mostrar o Mão Negra, viu? Nunca apareceu, hein? Nunca apareceu, hoje vai aparecer. Quem será que sabe, Barbosa? Era mais vocês ali. É verdade. E tem mais um outro personagem que é bem bacana. Vamos ver o VT. Fala, Barbosa, beleza? Estamos aqui agora aqui na Brataque,
acaba de acontecer aqui um homicídio. Estamos aqui com o Polizera aqui, estamos gravando essa matéria para você aqui, beleza? Tá aí, Barbosa. Olha lá. Clodoaldo, o Mão Negra para quem não sabia. E aí, Mão Negra? Beleza, Saudade Barbosa? Da época ou não? Beleza, Barbosa? Estamos aqui recordando aqui, desde 99, quando você criou esse personagem, né? Que foi um fenômeno aqui, né? Porque falava problema, complicou, estrupou, chacina, e estava 20 horas na rua aí, buscando todas as reportagens da cidade. Momento muito gratificante, que só tem que agradecer a você por esse tempo de amizade, né, Barbosa? Desde 92 somos amigos, você menino, eu também menino, e chegamos aonde a gente chegou, né? O Negra, eu era motorista do Barbosa, andava com ele 24 horas aí na cidade, e um dia chegamos no SBT, precisava fazer uma matéria no 3º distrito, ele falou para mim, vai lá com o cinegrafista, era um japonesinho, chamava Pete Bitoca, e eu quero que você vai lá e faz 3 perguntas pro delegado, por que, onde e quando. Aí chegou lá e eu tremi, não consegui fazer matéria, voltamos pro SBT, chegou lá, o Pete Bitoca tinha feito, ele falou, não quero que você vai lá e faz. Aí fui lá, voltei, fez, e o Barbosa gostou, e ali criou esse personagem, e foi vários anos fazendo isso aí. Foi 5 anos de grande sucesso, porque a gente pegava tudo, né? A gente ficava muito tempo na rua. E quando não estava na rua, o telefone tocava, já saía correndo, não tinha família, não tinha nada. E o Mão Negra estava lá, não era o primeiro a chegar, os polícias, graças a Deus, na época a gente tinha um relacionamento muito bom com toda a polícia, ligava para mim, todas as ocorrências. Foi um momento muito gratificante. O Barbosa, ele tinha esse dom de criar as coisas dessa maneira, né? Tanto que ele virou fenômeno, né? O Barbosa foi o maior comunicador da nossa época, né? Então, ele ensinou a gente a fazer com simplicidade, e foi quando tudo isso aconteceu. Tá aí, ó, Clodoaldo Pereira dos Santos. Para quem não conhece, é o Tigrinho. Tigrinho, você foi buscar o Mão Negra. O Tigrinho eu conheci em Açaí, você ter uma ideia, ele era segurança num comício lá, ele tinha uns 16 anos, mas sempre fortão, assim, já grandão, pai dele policial, o Tigrão. E aí a gente teve essa amizade e esse convívio todo, né? Ele falou desde 92, e o Tigrinho com essa simplicidade, mas ele conhece tudo de polícia, conhecia muito mais. Hoje é empresário do ramo, bem sucedido, está aí, né, ajudando até o Londrina Esporte Clube. Exatamente. E o Tigrinho mostrou realmente a sua capacidade, ele gostava daquilo que fazia. Você vê a alegria de contar, não tinha família, mas a gente estava lá. Exato, foi sucesso. Porque a gente vê dando certo, sabe? E vamos embora, isso em qualquer lado da vida, né? Lá dentro, ele falou de personagem, a gente criou o Paulão Rock and Roll. Paulão Rock and Roll. Era tudo sempre uma coisa assim diferente, sabe? O cinegrafista não aparecia também, mas era o Pete Bitoca. O Pete Bitoca. Essas coisas que você que lembra disso, né? E ele falou, marcam, né, uma fase de uma produção de conteúdo local que era muito difícil ter. Londrina foi a primeira cidade a ter uma TV do interior, que era a TV Coroados. Depois teve a escola da TV aqui em Londrina, o jornalismo era muito forte, com os jornais impressos, mas com as emissoras de rádio, e também com as TVs Londrina, com a TV Tropical e a TV Coroados, exportou talentos durante mais de 30 anos. Muita gente que passou por aqui e que está no vídeo até hoje. Era uma escola londrina, exatamente, né? Inspira, né? Infelizmente hoje mudou muito, né? Porque não está tendo tanto espaço. Por exemplo, a TV Globo não tem tanto espaço assim. Aumentaram os canais, eram só 3, 4 canais, mas hoje tem bastante, só que migrou muito, né? Mas era concentrado, você só tinha a televisão, o rádio, o jornal para se informar. Com o advento das mídias sociais, teve também essa pulverização, só que o número de profissionais do jornalismo desapareceu praticamente. São poucos que têm espaço, né? Até pela crise econômica que a gente tem, a própria TV Coroados chegou a ter 6 equipes. Hoje tem 1 ou 2 equipes aqui. Como mudou as coisas. Também a mídia social tá entrando de um jeito diferente também. Até para a gente entender depois, Barbosa, eu fui no Calçadão, eu conversei com a população, a lembrança que tem do Barbosa, alguns dessa época, alguns já da política. E até para a gente só pegar mais uma história interessante, afinal, que eu quero que você me conta, depois a gente vai entender como que surgiu essa parte de política. Então, material no Calçadão, quem está acompanhando, vamos lá. Eu aqui no Calçadão de Londrina e, lógico, eu quero ouvir da população da cidade o que eles lembram do entrevistado de hoje.
Recordações boas, ruins. Vamos ouvir? Vem comigo. Bora! Qual a recordação que você tem do Barbosa Neto? Do Barbosa Neto, a recordação que eu tenho é bem pouca da rádio, né? Que foi bem pouco. Alguma coisa da TV, lembro dele da TV. E logo depois ele foi para a prefeitura de Londrina e o que eu mais recordo depois é que ele teve alguns problemas com a própria segurança lá, que foi colocado na prefeitura, né? Mas que não fez muita coisa, não lembro muita coisa, saiu do nada para nada, mais ou menos o que eu lembro dele. Caralho, o maluco é brabo. Uma imagem assim, positiva ou negativa? Já ficou negativo. Ele era uma pessoa simpática. Eu conheci, inclusive, em apartamento de amigo e eu apreciava o Barbosa Neto. Um bom prefeito de Londrina, né? Eu só lembro dele apresentando o programa de televisão, acho que era jornalismo, mais nada. Não tenho mais recordação nem do tempo que ele foi atual prefeito. A recordação que eu tenho do Barbosa é da época que ele foi prefeito, né? Alguns comentários sobre corrupção, sobre desvio de verbas, né? Chama a polícia, chama a polícia. Não sei se ficou comprovado, porque eu não me aprofundei no assunto. E da rádio, porque minha mãe é ouvinte da rádio, assídua. Ele, inclusive, vai sempre na minha casa fazer entrega de uns medicamentos que ele vende. Minha mãe também é consumidora desse medicamento. Tudo que eu ouvi foi comentário e, como eu te disse, eu não me aprofundei no assunto. Eu não tenho nada que questionar a respeito da pessoa do Barbosa Neto. Apenas que ele é um bom repórter. Melhor do que nada. Sim, eu acho que ele foi uma boa pessoa, assim, sabe? Um político bom, né? Teve o que teve, houve o que houve, mas, né, a gente sabe que ele foi, assim, sempre uma boa pessoa, né? Que representou bem a cidade, né? Na época que ele foi prefeito. Eu lembro do CNT, que ele tinha um programa, tal, um programa bem legal sobre o povo. E um cara positivo, um cara que sempre tenta estar no meio político para tentar ajudar, apesar das críticas, né? Eu acho que é um cara que veio lá de baixo, teve uma faculdade e merece estar onde está, né? Apesar das críticas. Porque sem crítica, nenhum ser humano, de baixo, de cima, o pobre, o rico, consegue caminhar nessa vida, né? Que lindo, cara! Tem uma entrevista que ele foi na minha vila que eu nasci, Vila Kennedy. Ele foi lá entrevistar o seu Mário, que na época tinha um urubu que chamava Germano. Ele vai lembrar disso daí, ele vai puxar isso aí. Eu lembro dessa época, ele ia nas vilas, ver as coisas extraordinárias que acontecia e tal. Então, na recordação boa. Hoje você está vendendo... Jujuba, Gometes, né? Os antigos Gometes. É apenas 2, Gometes. É apenas 2, Gometes. Barbosa, é interessante, a gente brinca um pouco com o povo, o editor também dá uma folgada com a gente, mas normal, a gente gosta. E me explica essa história do urubu de estimação. Eu juro que eu tentei achar na internet, eu não achei. Mas como é que foi? Como é que chegou isso daí? O que a gente mostrava na época, Diego, era totalmente diferente, a gente fugia do padrão, né? Do padrão, e era tudo colocado na televisão. E esse sucesso foi pela originalidade, ou até pela nossa simplicidade de fazer algo que a gente tinha liberdade para criar, porque eu criava tudo, não tinha pauta, nós é que corríamos atrás da notícia. Eu nunca tive um pauteiro, nunca tive um diretor de televisão. Você vê, era a Gláucia, que era minha irmã, minha produtora, que arrumava as coisas e a gente ia atrás. E muito do que foi para a televisão, em rede nacional, e que teve sucesso, que o Ratinho chupou, por exemplo, daqui, saiu da nossa larva aqui, da nossa lavra, do nosso programa. E essa reportagem com o Germano era um urubu. Você vê, um cara tem um urubu. Nós fomos lá na Vila Kennedy. Quando chegou a informação para vocês, falou o quê? Já fui correndo lá. A gente andava com a câmera. Como é que alguém criar um gambá, pô? Eu lembro, por exemplo, em Açaí, nós pegamos um OVNI. Estava parado, sentado, Rui Rosário, acho que estava o Tigrinho, o Café. A gente foi fazer alguma reportagem, andava por aí, e um OVNI parou a câmera e falou: vamos lá filmar naqueles vales que tem aquelas chapadas de pedra grande. E começou virou o chupa-cabra, por exemplo, foi outro fenômeno também que nós começamos a mostrar. Ia nos sítios, e mostrava ali, aparecia aquele fenômeno. E o urubu foi a mesma coisa. Bom, nós encontramos, por exemplo, papagaio que fugiu do apartamento, que
foi para outro apartamento, falava no nosso programa, encontrava. Achava papagaio que mudou de casa, não enjoei aqui. Como é que você descobre? Cachorro desaparecido nem se fala, gato desaparecido a gente ia atrás, mas... Aí já era audiência dando resultado. Agora, era você descobriu um papagaio, você ia atrás do papagaio, porque uma casa estava ouvindo, outro apartamento estava, e era todo mundo ligado. E olha que não tinha celular, era TV e ligar no fixo. E você vê o urubu andando nas ruas, tinha que ter essa reportagem. Urubu caminhando, era a urubu de estimação, comia na mão desse senhor lá, da Vila Kennedy, né? E esse ouvinte, esse telespectador lembrou, né? Como marca a época que você ia, Exatamente. porque não tinha quem ia. Na mais de programa de audiência, ninguém ia nos bairros. Mas enfim, toda essa situação, daí começou o boom. Aí tava voando. O que foi? Começou o assédio de partidos políticos, de políticos. Como é que surgiu o convite? Como foi o primeiro? Foi no primeiro, foi no segundo? Como é que surgiu essa parte de você indo para a política? Eu comecei a apresentar comícios, né? Eu ia fazer os comícios para ganhar dinheiro, né? Ainda tinha na época o comício, muita gente não sabe o que é. Showmício depois, mas o comício era um político ia fazer o seu discurso, tinha as atrações musicais e a gente fazia essa apresentação. E ali mostrava a popularidade nossa, eu falava, acho que talvez pegou um gosto. Já não era nem um locutor apresentador do comício, começou a ser uma atração, né? Porque atraía. E eles faziam isso com outros também. O Marco Antônio apresentava comício. Teve um outro fenômeno que apareceu, ficou pouco tempo aqui, era apresentador do comício, o Wagner e outros tantos aí, que eu esqueci até o sobrenome. Então, começou ali, a gente entendia um pouco a política dessa forma, de dentro. Eu já era filiado a um partido político. Então já tinha a intenção. Que era o PDT. Não tinha intenção, mas eu gostava de estudar. Eu estudava na faculdade e eu me apaixonei pelo Leonel Brizola, pelas teses do Brizola, por Darcy Ribeiro, pelos livros da faculdade. Então, e aí da filiação foi para entender mais o Brizola. Exato, para aprender por ser fã do Brizola, e comecei a entrar também ainda jovem na juventude socialista do PDT, e a gente ficou, e estou nesse partido até hoje. Mas a questão de ser político, eu evitei ao máximo, nunca tive assim a vontade de ser, mas... Então vieram vários convites, todo mundo né? Muito assediando. Porque do próprio PDT ou de outros partidos? Sim, como outros tantos tiveram, tantos comunicadores aí que vêm e convidam. Hoje em dia todo mundo fala, você fala bem, vai ser vereador, ou você é isso, porque você não vai ser nosso representante. Eu acho isso importante, sabe? Que é uma confiança, né? E confiança, mas assim, para a pessoa ela deveria experimentar e saber um pouco como que funciona a política. Porque quando você rejeita a política, você acaba deixando nas mãos de pessoas sem escrúpulos para que elas assumam o poder e o lugar de vez, de fala, de voz daquela pessoa que não se sente representada. Ela pega, pessoa que tem nojo da política, ela acaba sendo inocente e útil nas mãos dos maus políticos que vão se governar, né? Tem até uma frase que fala, né? Não me espanta não me espanta a verborragia, a eloquência dos políticos maus, mas o silêncio dos bons. Quer dizer, as pessoas ficam quietas, elas vão ser governadas por quem fala mais, quem tem coragem, quem tem cara de sair candidato. E você saiu já para deputado estadual? Eu tentei sair para candidato a deputado estadual e aí houve uma armação imensa em 98 para não deixar você sair, que eu fosse candidato. Estava em primeiro lugar nas pesquisas, teve até... E aconteceu? Conseguiram? Eles conseguiram me tirar. A articulação política tem por fora, né? Para eleger, na época, o filho do Bellinati, o filho do Antônio Bellinati, que foi Antônio Carlos Bellinati, que foi o escândalo da AMA Comurb. E tinham vários pré-candidatos ou candidatos que desistiram. E eu fui o único que não desisti, que não aceitei pegar o dinheiro deles lá. E aí o Antônio Carlos se elegeu, mas eu não pude ser candidato. Desde a primeira campanha minha já me barraram, porque você tenta furar o bloqueio, aí né? A TV começou já aí em cima disso. Depois não teve uma retaliação depois ainda de... Virou uma questão de honra. Peraí, o povo não vai deixar eu entrar nessa política, o que tem nisso? O que tem comigo? Por quê? Aí em 2000 eu já saio candidato a prefeito. Aí...
né, enfrento o Nedson no segundo turno. Sem ser candidato a nada, já vou para o segundo turno, na época enfrentando a onda do PT. E aí o PT ganhou no Brasil inteiro, né? época do Lula, na época. Né? Quem não chorou, né, com o Lula na época, né? É verdade, né? O Lula era aquele fenômeno e ele alavancou várias outras candidaturas, depois chegaria à presidência da República, né? O PT ganhou de cabo a rabo no Brasil inteiro e eu fiquei ali na segunda posição, perdi feio, né, no segundo turno pro Nedson. E aí, depois, eu fui ser eleito 2 anos depois, deputado estadual. E nessa articulação que você falou, teve alguém, assim, em específico que lutou para você não sair? Ou foi um acordo geral de algum partido, seria isso? Algumas forças, né, políticas que se orquestram e com o interesse de derrubar uma pessoa, de não deixar alguém ser candidato. Porque seria, assim, um aliado com ela? Existe isso? Exato. Por você ser independente, eu sempre fui, Diego, uma pessoa que... Eu não sou filho de rico, não era do PT, não era da família Bellinati. Aí você chega, vai disputar uma eleição e vai para o segundo turno, quem tem uma trajetória simples como a minha, que cheguei aqui com uma mochila nas costas, né, e vai virar prefeito da cidade. Então eu enfrentei muita coisa de forças contrárias, como em todo lugar é assim, mas aqui em Londrina acaba acontecendo isso. Né? Numa primeira tentativa já direto para o segundo turno, realmente já era uma situação atípica, né? Verdade. Isso por conta, como a gente falou lá de trás, né? Virou um fenômeno o programa. O Barbosa criou uma imagem assim, e até pelo que eu entendi, não era o personagem, era o Barbosa. Aí gerou outros personagens, enfim, então virou algo do dia a dia da população. 2 anos depois para deputado, mas ainda, mesmo eleito deputado, você continuou com alguma coisa na TV, com rádio, porque continua ainda alimentando esse lado artístico, vamos dizer assim, que Londrina? Eu quando fui deputado, tanto estadual quanto federal, eu nunca deixei de fazer programa, seja no rádio ou na televisão. Só quando era prefeito que não dava para você conciliar, porque a minha dedicação era total ao cargo de prefeito, né? Aliás, mas aí já não era mais TV, né? Aí não, né? Eu como deputado federal, eu só estava no rádio, né? Como deputado estadual. Que era na época? A Rádio Brasil Sul. Já era Brasil Sul. Já era Brasil Sul. Deputado estadual e federal na Rádio Brasil Sul. Mas também, quando deputado estadual, ainda consegui fazer um programa pela TV Tropical, Canal 7, que aquele programa era apresentado em Curitiba e ia também para o Brasil inteiro. Foi a situação que teve um atentado contra você, Barbosa? Isso. Como é que foi essa situação aí? Eu acabei chegando em Curitiba, porque né? Era do mesmo jeito que Londrina, você foi naquela linha. Gritando, chegando, batendo forte, aí lá fui falar de traficante, tráfico de drogas, Rua 15, a Boca Maldita, ali naquela região, e aí deram um disparo contra mim. Isso o que? Saindo da TV, saindo da Assembleia? Saí da Assembleia e estava indo para casa, era quase em frente à Assembleia Legislativa, e aí eu fui, saindo do carro, fui pegar um toca-CD, a gente tirava a frente, tirava a frente e colocava debaixo do carro, né? Na verdade escondia, mas todo mundo sabia que quando ia esconder era embaixo do carro. Embaixo do banco daqui, né? Então era um esconderijo que todo mundo fazia, sim, tranquilo. E foi na hora que eu vi aquele clarão, um disparo bem na minha frente, e eu consegui abaixar e pegou bem na altura do banco, a hora que eu estava fazendo assim. E o cara chegou, eu nunca vi um cara disparar um tiro de noite contra você, eu vejo até hoje aquela imagem, não só do som que estourou o para-brisa dianteiro, o pessoal que trabalha na polícia sabe mais como eu, mas a pólvora, né? Clarão, e o tiro, né? O clarão que dá muito forte, né? Tava à noite, não estava tão escura a rua, mas aquele clarão e o impacto. E quem me ajudou muito ali foi o J. Santos, que é aqui de Londrina, que ele era... da guarda do governador Roberto Requião na época, né? E foi só um disparo? Foram vários? Acertou algum? Acho que uns 2, 3. Não acertaram os tiros, né? E depois prenderam o cara que deu os tiros. Depois... Era por conta do crime ou político? Como é que você entende? Eu acho que era político, porque você vê numa sequência, foi preso esse elemento acusado, depois... O policial que estava fazendo a investigação, que estava chegando já nos mandantes, esse sofreu um atentado na frente de um colégio, dispararam vários tiros contra o carro dele. Até hoje eu não sei o que fim levou a essa situação, mas foi um vereador de Curitiba, até na época que estava também no PDT, o Jorge,
que depois estava até investigando isso tudo, né? Mas são coisas da vida, né? Que a gente, mas graças a Deus, Deus me livrou dessa situação e de outros acidentes que eu tive em busca do jornalismo, viaturas que capotaram, acidentes de carro. E já passou por Já cada passei, e marca de... O anjo da guarda tá O ralado. anjo da então. guarda, coitado, já, eu acho que, não sei se temos mais algum tempo, mas se fala que se tem 7 vidas, eu acho que umas 6 aí já foram, fui livrado de todas elas, graças a Deus. E continua ainda tendo convites para estar em eventos, ainda ou por conta política, mas ainda buscando aquela fama na cidade por conta da TV? Te chamavam assim, Londrina ou no estado que seja, para você ir em algum lugar ainda por ser o Barbosa Neto? Eu acho que essa fase assim já passou, né? Mas tinha nessa época, tô falando? Sim, né? Ainda havia. Era um nome muito forte, né? Inclusive até para jogar bola te chamaram, né? A gente fazia esses jogos de futebol, beneficente, arrecadação de alimentos, né? E nas quadras, nos campos, e lotava de gente também. Fizemos jogo até com o Daniel, o cantor, né? O próprio padre Silvio Andrei, sempre fazia aqueles eventos, né? Isso, e justamente do padre Silvio Andrei, você falou que tinha o sonho de ser jogador de futebol, certo? E era bom de bola, Barbosa? Mais ou menos. Mais ou menos? Aí tem um vídeo aí, vamos ver tem se é vídeo, bom. Hein? Isso. Eita, vamos ver o Barbosa Neto jogando com o padre Silvio Andrei. Vamos ver. É o início do jogo. Olha lá. Aí, ó, na quadra lá, já chutei ele. Já chutou no meio olha lá. Coitado do padre. Coitado do padre, se guardou isso aí, hein? Eu consegui achar. São imagens da internet, tanto você pode cortar pra nós, Flash. Onde é que foi esse aí, hein? Isso aí foi no Moringão. No Moringão. Acho que nessa época, se não me engano, você já era prefeito. Não. Ou era candidato, coisa do tipo. Inclusive eu estava transmitindo com o Dair José na Rádio Brasil Sul. Tinha uns meninos, mas tava tocando terror também ali perto do vestiário. Foi bem divertido até a transmissão. Que legal. E esses convites, né, Barbosa? E dentre outros também que o pessoal te chamava, coisa do tipo? Eu sempre fui, né, Diego? Até eu fui desfilar no carnaval, né, que marcou bastante também, né, que isso aí o pessoal me condenou muitas vezes. O Barbosa saiu no carnaval. Eu sou um cara muito popular, né? E eu, depois que virou aquele negócio de... Quando eu virei evangélico, né? Aí o pessoal condenando isso tudo, e, demonizando o carnaval, que faz parte da cultura. Isso, é a cultura do Brasil, não adianta. E realmente marcou uma época sua. Talvez numa outra vibe assim de religião, talvez você não iria. Não faria, mas na né? época ia, até porque... Exato. Tem um vídeo também aí, né, Flash, do Barbosa no carnaval, imagens da internet, entrevista com o Marcão Careca. Vamos lá ver como é que é. Hoje vai embora. Barbosa Neto. Nossa. Meu amigo, você tá amarrado, hein? Treinou muito? Não, nós estamos aí, né, Marcão? É lógico que gostamos de fazer o esporte, mas mais importante que todo esse esporte é esse evento cultural que é o carnaval. E nós estamos aqui, o segundo ano que eu saio, e no time do meu coração, que é Gaviões da Fiel. Você vê, Barbosa, é a imagem da internet que a gente As pegou. moças eram bonitas, né? Isso, isso aí vocês não falam, né? Engraçado, se for dar uma olhada, vai voltar a câmera pra uma, ela tava bem desanimada. Na hora que volta, ela dá uma ativada. Olha lá, vamos... já aí, por repetir, mas tá bom. Tinha muito ali as Barbosetes lá. Barbosete tinha na época, né? As moças aí. Aí o Barbosa chegava no lugar, tinha um Cincão Fest, quem não lembra do Cincão Fest, Cincão Fest, o Barbosa ia lá e dá o também. toque na camiseta das meninas. Então... E naquela época eu falei, caramba, quem é esse cara aí? Né? O povo já fica bravo, e né? a gente pensar, o que ele fez diferente? Eu já pensava desse jeito, por que ele chegou quem diferente? Quem que é esse, né? E você acha que era por isso, Barbosa? Você ia mesmo, gostava de carnaval, você treinava, tinha um corpo treinado, você era mais assim, natural. Você acha que é por isso que até o pessoal começou com os comentários, o Barbosa é viado, isso aí te incomoda? É ou não é? O povo quer saber, eu falei que ia perguntar, ou não é viado? Eu acho que se eu fosse, né, não teria problema nenhum em admitir, porque eu acho que a gente tem que respeitar qualquer pessoa e eu acho que a opção sexual de cada um não tem nada a ver, né? Mas eu gosto de mulher, né? Mas isso acontece muito que a pessoa que ganha uma certa celebridade, e eu nunca tive preconceito, sabe, Diego? Eu levei... Porque na TV você gravava com transformista também, né? Travestis, transformistas, eu mostrava coisas que as pessoas não sabiam nem que existiam. Hoje é muito fácil de ter. Eu tentei procurar e não achei, porque era Samantha Raio Laser. Eu sei que acho que mora na Zona Norte ainda, mas eu não consegui localizar exatamente. E tinha um que acho que era casado, né? Tinha família, bem tranquilo, era homem, só que se transformava, era na frente, se eu não me engano, Sim. e tinha rasca na época lá, a molecada colava lá.
Mariette Delcourt. Exatamente. E eu levei para a televisão. Essa Mariette, por exemplo, até pouco tempo atrás, ela acho que faleceu, falou até para minha irmã, falou assim, olha, o seu irmão nunca teve preconceito comigo, dava carona para mim, terminava o programa, ela toda montada assim, dava uma carona. E hoje em dia ninguém tem, até pode falar outras coisas. Mas vamos falar a verdade, né? Se eu fosse viado e não teria problema nenhum. Qual é o problema? Não, mas se fosse, poderia falar assim, ó, eu sou namorado do Barbosa, eu tive um caso com o Barbosa, um homem, um travesti, e viesse falar assim, ou tivesse filmado, ou tivesse uma foto, uma gravação, um dinheiro na conta, ou qualquer coisa de uma prova. Faz 37 anos, né, que eu estou aqui em Londrina, e qualquer pessoa que chega ao sucesso, eles começam a falar, é viado, é ladrão, é traficante, é viciado, sei lá. Eu não sou nada disso, né? Graças a Deus, até foi falado ali a questão de corrupção. Eu fui inocentado de 20 processos, 20 investigações do Ministério Público. Todas elas eu fui inocentado de todas elas. Eu consegui separar também, realmente matérias da internet, também da TV Tarobá, mas antes, só para terminar essa parte, quando você foi eleito prefeito... Essa parte de viado? Mas tinha uma coisa que acho que não sei se começou a incomodar você na época, né? Porque o pessoal pegava isso para pegar fazia isso para pegar no pé, né? E como você já tinha se apresentado como evangélico, inclusive tem um discurso de posse, acho que o Flash vai colocar aí pra gente, que você já realmente sou filho de Deus e tal. E nessa época o povo começou a falar. O Barbosa agora vai pintar os meio-fio de rosa. Vai colocar... brinco no orelhão. Isso, brinco no orelhão. Tinha um monte de coisa. Tem um vídeo aí, um pedaço de discurso de posse. Vamos lá. Quero que a gente possa fazer um governo pela honra e pela glória de Deus. Esse pedaço aí pela honra e pela glória de Deus, né? Então realmente chegou numa situação diferente, num terceiro turno único da história de Londrina. Verdade. E eis que aquele segundo turno engasgado aconteceu e você conseguiu chegar na prefeitura. Como é que foi essa fase aí, Barbosa? Então, nunca teve, né, essa história de terceiro turno, com a cassação do mandato do Bellinati, aí tive que disputar eu e o Rauli, e aí nós conseguimos vencer a eleição. Peguei, né, a prefeitura já descapitalizada, sem dinheiro, porque assumi em maio. Na época o prefeito Tampão gastou todo o dinheiro do IPTU, a cidade numa crise, tive que tomar medidas duras de economia, principalmente redução de cargos comissionados, mas não aumentei o IPTU e fizemos muita coisa para a cidade. Acho que em 3 anos, difícil um prefeito que fez tanta coisa. Compramos usina de asfalto, fizemos a limpeza da cidade, né? Fizemos... Você acha que é por tudo isso, Barbosa, que houve essa movimentação? O que aconteceu? O porquê do impeachment? Foi, na verdade, uma invenção dessa questão que foi comprovada. Eu fui inocentado em todas as esferas até, mas foi um esquema político pelos vereadores. Eu fui caçado pelos vereadores, mas nunca fui preso, nunca usei tornozeleira eletrônica, nunca fui condenado, nunca fui afastado pela justiça. Quer dizer, a minha cassação foi política por conta de vereadores que se uniram para falar, vamos puxar o Barbosa, não dá cargo para nós, não dá verba para a imprensa, né? O cara está crescendo, deputado estadual mais votado, federal mais votado da região, prefeito fazendo um excelente mandato. E corrupção não teve, eu deixei 80 milhões em caixa na prefeitura. Isso aí seria o que? É o xadrez político que existe? Qual que foi no caso, não vou falar erro, né? Mas foi por conta disso que você não dava cargo, não fazia coisa do tipo? Seria isso que você me disse que deixou o pessoal mais... Eu atribuo isso, né? Você brigar, né, com as velhas raposas da política, você não dá cargo para eles, não deixar eles fazerem o que estavam acostumados a fazer. Por exemplo, eu criei a escola de tempo integral com 5 refeições, eu baixei o valor da merenda para metade do preço. Distribuição de uniformes, né, que nunca tinha sido feito na história, mas era um enxoval completo, com tênis, com agasalho, com camisetas, com roupas, com saia, e outras coisas importantíssimas para a cidade. A cidade estava ficando muito bonita. Você acredita que você ia se reeleger ou tinha interesse de reeleger prefeito de Londrina? Com certeza, né? Estava caminhando para isso, né? Tanto é que... Porque é um impeachment, uma situação não demora muito para resolver, tanto que demorou, né? Eles fizeram eu sangrar durante a campanha inteira e mesmo assim eu fiz 25 mil votos. Quer dizer, no dia que o meu partido homologou a minha candidatura, 30 de junho, foi
homologada a candidatura. E veio já em julho, eles vêm para caçar o meu mandato, para não deixar que eu fosse concorrer às eleições em condição de ser reeleito. E foi isso que aconteceu. Era uma máfia, um esquema que eles montaram para puxar o meu tapete. Até um tempo depois, né, a imprensa divulgou, lógico, que ficou uma situação assim diferente, porque foi, acho que até o Ministério Público, alguma coisa assim, deixou como inconstitucional ou anulou, vamos dizer assim, essa sessão da Câmara. Tem um material do Léo José, da TV Tarobá, imagem que a gente pegou da internet. Vamos acompanhar para ver como é que foi esse material. Considerou inconstitucional a cassação do ex-prefeito de Londrina, Barbosa Neto. A decisão foi tomada após ação proposta pelo PDT estadual. Barbosa foi cassado em julho de 2012, acusado de manter 2 vigilantes pagos pela prefeitura trabalhando na rádio da família. Aí, essa é um pedaço do material, né? A gente Sim. consegue colocar tudo até pelo E nunca teve vigia contratado pela prefeitura trabalhando na Rádio Brasil Sul. Isso aí foi comprovado depois. Eles usaram isso como um bode expiatório, porque não tinha corrupção em nada no meu governo, e uma mentira que acabou depois se tornando verdade, porque eles não foi o que motivou, potencializou a Exato. cassação. Não conseguiu, assim, de nenhuma forma articular para... Eu economizava muito, Diego. A tonelada do asfalto, que era R$220, eu baixei para 110. Eu cortei essas empresas que estavam acostumadas. É claro, eu não dei a Sanepar para o governo do estado, eu não deixei entregar a Sercontel como eles queriam ter vendido, igual foi feito daquela época, sabe? Então, nós enxugamos, eu reduzi salários de diretores de todas as autarquias, diminui o número de cargos comissionados, sobrou dinheiro em caixa sem aumentar o valor do IPTU. Hoje Londrina paga o IPTU mais caro do sul do Brasil. Não é impraticável. Nós pagamos R$200 a mais de IPTU do que Curitiba, R$300 a mais do que Ponta Grossa. Quer dizer, é impraticável praticamente, é impraticável uma pessoa conseguir pagar um valor tão caro na cidade de Londrina. E hoje, o Barbosa Neto, como é que está? Tem interesse em votar política? Não tem? Talvez votar para TV? Chegou a votar um pouco para TV? Como é que está o Barbosa hoje e os planos para frente? Eu estou sob, sabe, os auspícios de Deus. O que Deus decidir para a nossa vida. A palavra até diz, né, que a gente pode fazer planos, mas a confirmação vem dos lábios do Senhor. Eu não falo isso apenas da boca para fora, mas a gente chega numa altura da vida que eu estou com 3 filhos criados, eu estou com 55 anos, estou bem estabilizado, não tenho muitas aspirações, muitos sonhos, não. Eu quero continuar trabalhando, continuar servindo as pessoas. Seguindo o curso do Rio, como sempre foi. Exato, e deixa, da mesma forma como eu cheguei, as coisas aconteceram na vida da gente, e o que tiver que acontecer, vai acontecer. Não adianta você fazer plano, esse ano, começo de ano, vou fazer isso, aquilo. O passado não esquece, o presente a gente vive, o futuro não dá para prever, né? A gente tem que seguir o curso do Rio. Barbosa, eu precisava de muito mais tempo. Eu acho que vou marcar mais para frente uma segunda entrevista. Vamos marcar. A gente fala mais dessa parte da política. Teve uma passagem, umas dificuldades que eu lembro também, que eu estava próximo a de um dos seus filhos que teve câncer, né? Foi uma situação bem difícil, raspou a cabeça junto. É verdade. Mas eu vou marcar um momento para a gente falar dos projetos, onde eu entrei também. Obrigado. Agora a gente marca, mas obrigado, Barbosa. Foi muito importante, foi diferente a entrevista. Eu precisava entender quem que era a pessoa. Acho que muita gente não sabia do Barbosa, né, de onde ele veio, como começou e como chega a isso, né? Que realmente não foi eu vou dizer assim, que você foi um pouco mais ousado, não foi refém do próprio medo. Teve a oportunidade, fez e acabou. Exato. E sem pensar em opinião dos outros. Medo nunca tive. Exatamente. Eu nunca tive. Era tímido. Medo não. Medo então não. Se encorajou, foi. Exatamente. Obrigado, viu, Barbosa? Obrigado você, Diego. por Prazer. tudo mesmo. Foi muito ótima entrevista e a gente vai conversar ainda em outra oportunidade, se Deus quiser. Se Deus quiser. Para encerrar o podcast, o vídeo do estúdio aqui, os patrocinadores, depois a gente volta. Forte abraço. Obrigado, até a próxima. Barbosa.
It's a tug of war, battling to keep my sanity. Say no more.